Boa noite, irmãos. Graças e paz. Mais uma vez, acho que eu já falei com todo mundo aqui hoje. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias. Se você não quiser, acompanhe aí no slide. Vai estar na mesma versão que a minha. Mas se quiser já ir abrindo, nós vamos ler o texto em Lucas, no capítulo 15, versículo 25 ao 31. Amém? Mas antes vamos orar juntos. Deus amado e santo, nós glorificamos, exaltamos o Teu nome, nós bendizemos a Ti em tudo mais uma vez. Ó Deus, e queremos apresentar este momento onde Tua palavra será ministrada. Ó Deus, que os nossos corações estejam prontos aqui, ó Deus, e abertos, ó Pai, para receber de Ti, Senhor Deus, a porção do Teu Evangelho, a falar com todos nós, Senhor. Que tudo isso, Senhor Deus, seja levado às nossas mentes, entendido, Deus amado, mas que desça aos nossos corações, para que sejam a verdade e que procuremos viver, Deus amado, a Tua verdade em nossas vidas. Por mais que para nós seja difícil, Senhor Deus, mas que haja essa luta em nós, de vivermos no centro de Tua vontade, para o louvor da Tua glória, Santo Deus. Me ajuda, Pai, nesse momento, fala através de mim, fala comigo mais uma vez, Senhor, e fala com todos que aqui estão e que nos ouvem pela live. Que o Teu nome seja glorificado em tudo, Deus amado. Perdoa minhas falhas, meus pecados, Senhor. Tem misericórdia da minha vida. Em nome do Teu Filho, assim eu oro. Amém, Senhor. Queridos, o título da nossa mensagem é Dentro da Igreja, mas completamente perdido. E o texto do Evangelho é Lucas capítulo 15, versículo 21 ao 31, e diz assim: Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas esse seu filho volta depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas. O Senhor comemora matando um novilho. O pai lhe respondeu: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Queridos, aqui nós estamos dentro do texto de Lucas, da famosa parábola do filho pródigo, aonde fala nessa parábola sobre o irmão mais novo daquela família, e volto a dizer, conhecido ele como filho pródigo. E este personagem, que aqui nós vamos hoje meditar, o filho mais velho, que faz parte dessa família, que é irmão do filho pródigo. Esse filho mais velho, ele representa exatamente os escribas e os fariseus e os líderes religiosos daquela época. E evidentemente, quanto o filho pródigo, ele simboliza exatamente os publicanos e os pecadores. E o filho mais velho, ele aponta para o grande perigo de se estar na casa do pai, ou seja, de se estar dentro da igreja, obedecendo à lei, cumprindo deveres religiosos, sem caminhar pelos caminhos gritantes dos pecados imorais, os pecados imorais da carne,
Entretanto, ainda assim, encontrar-se tão perdido quanto vivia aquele jovem, o filho pródigo. Tão perdido quanto. E os líderes religiosos, eles poderiam até não serem culpados dos pecados grosseiros cometidos pelo filho mais novo, o filho pródigo. Mas mesmo assim, aqueles líderes religiosos, os fariseus, eram culpados, pois tinham um espírito crítico, pois eram desamorosos, orgulhosos e relutantes em perdoar, ainda que eles não tenham feito tudo que o filho mais novo, o filho pródigo, fez. Muitos que estão dentro da igreja se parecem com o filho mais velho. Está dentro da igreja, congregando, trabalhando, fazendo parte de ministérios e de departamentos, tendo cargos, sendo oficiais. No entanto, estão completamente perdidos. Completamente perdidos. Perdidos igualmente ao filho pródigo pecador. E podemos afirmar tão triste verdade através de 4 constatações que podemos enxergar nesse texto. E a primeira constatação é que uma pessoa pode viver dentro da igreja, mas ainda assim não é liberto. O versículo 29 diz: mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Muitos são os que estão na igreja, porém vivendo ainda como escravo do pecado, e não livre como um filho de Deus por meio de Cristo Jesus. Até faz coisas certas, mas fazendo coisas certas com motivações completamente distorcidas e erradas. Até é responsável com o que faz de forma obediente, mas sua obediência não vem de um coração grato, mas vem de uma obrigação meramente religiosa. Ele já ouviu e até falou também do amor do Pai. Entretanto, ele nunca experimentou de fato este amor. E sabe por quê? Porque nunca conheceu o Pai. Portanto, não conheceu o amor desse Pai. Muitos vão para a igreja por inúmeros motivos. Por seus interesses particulares e egoístas. Inclusive por obrigação. Mas há um número grande de pessoas que vão à igreja por todas essas questões, com essas motivações superficiais e que em nada agrada ao Senhor, mas nunca vão para a igreja por gratidão, e gratidão devido a entenderem o quão foram amados de forma imerecida. Até obedecem, mas por uma vida devota e penitente, eles não têm alegria nenhuma de vivê-la. Até dizem: vamos à casa do Pai. Mas não consegue dizer: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Dizem, vamos à casa do Pai, mas lá na casa do Pai ainda vivem como escravos. E a segunda constatação é que uma pessoa pode viver dentro da igreja, mas ainda assim o seu coração
é amargo como fel. O versículo 29 e 30 é o que vamos ler agora e diz: mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. Queridos, o filho mais velho, assim como os escribas e fariseus, o filho mais velho, ele não participa da alegria e da confraternização daqueles que são perdoados. O pai do filho pródigo usou de misericórdia para com ele. Usou de misericórdia quando ele voltou para sua casa. Quando o avistou de longe, o pai correu até o filho e o abraçou com abraço de misericórdia. Mas o filho mais velho, ao contrário do pai, ele se indignou. Na verdade, ele se irou com a misericórdia de seu pai. Ele ficou enraivecido, porque o pai usou de misericórdia com seu filho que voltava para casa. Para o filho mais velho, o entendimento dele era: quem erra não tem chance de recomeço e de restauração. E tampouco ainda pode ser objeto de perdão. Pessoas assim, sabe como é que elas se julgam? Se julgam pessoas acima do padrão, melhores que todo mundo. Elas se julgam merecedoras. E assim são muitos dentro da igreja. Falam e cantam sobre perdão, mas não perdoam. Falam, cantam, ministram sobre misericórdia, mas não exercitam misericórdia nas vidas dos outros. Querem que sejam compassivos consigo, contudo não têm compaixão por ninguém. Não sente a dor do outro no seu coração. Embora diga que Jesus Cristo os amou, mas esse amor com o qual ele diz que foi amado, esse amor não se estende para os outros. O amor que ele diz que de forma vertical desceu do céu sobre ele, não se estende horizontalmente, afetando e tocando todas as pessoas, mesmo aquelas que ele nem conhece. Querem receber ajuda, mas não se dispõem a ajudar ninguém. Querem socorro em meio às aflições, mas não se levantam com a mão estendida de graça para as pessoas. Passa como o levita e o sacerdote na parábola do bom samaritano. Passam ao largo, olhando para o outro lado. Querem receber contribuições e ofertas, mas quanto aos outros, ele agem como um grande e miserável mão de vaca, como unha de forno. Ele é mesquinho. E sabe por quê? Porque seu coração é pequeno demais. Ele fala em altruísmo, contudo é um egoísta de carteirinha. Ele fala em empatia, mas ele é insensível à dor e ao sofrimento de outrem. O máximo que ele pode chegar a sentir é pena e dó, e nada mais do que isso. Eu estou com dó de fulano. Ah, que pena. Mas só isso.
É como se vendo, como fala em Tiago 2, quando fala sobre a fé morta. É como se vendo alguém com frio ou com fome, ele somente olha para aquela pessoa e lhe diz, quando muito diz, vá em paz, aqueça-se e coma, mas é completamente incapaz de ofertar comida e roupa. Completamente incapaz. Ele sempre ouviu o versículo e já tem de cor na sua mente, lá de 1 João capítulo 2, versículo 11. Quando o apóstolo João diz, mas quem odeia seu irmão ainda está na escuridão, e anda na escuridão. Não sabe para onde vai, pois a escuridão o cegou. A aversão que o filho mais velho nutria pelo seu irmão, queridos, isso não era menos grave que os pecados imorais que seu irmão cometera quando deixou a casa do seu pai. Seu sentimento era tão cheio de ódio que ele se recusou em entrar em casa para junto com todos comemorarem a volta do seu irmão que havia se arrependido. Ele não se alegrou com isso. Ele recusou-se celebrar isso. Ou seja, ele está exatamente inserido de forma opositora e contrária àquele versículo que Paulo diz: chore com os que choram e se alegre com os que se alegram. Ele não fica feliz com a felicidade dos outros. Ele não compartilha da alegria dos outros. Ainda as coisas mais bestas que possam ser, ou as maiores que possam acontecer na vida do outro, mas ele não se sente impulsionado a estar junto, alegrando-se com a alegria do outro. E alegrando-se muito mais ainda com a vitória de um homem que se arrependeu e foi perdoado. E com seu coração em completa amargura, ele preferiu então abster-se de um momento tão maravilhoso da vida de seu irmão. Ora, se do seu irmão era assim, avalie com os outros. Seu coração era pura revolta. E sabe por quê? Porque seu coração estava envenenado por uma mágoa destruidora. Ele tinha repulsa e desamor pelo seu próprio irmão. E isso está explícito, exatamente pela forma como ele se refere ao seu pai sobre seu irmão. Ele diz, esse seu filho. Como quem diz assim, esse seu filho, que não é meu irmão, eu não considero meu irmão. Se o Senhor quer considerar seu filho, mas é só seu filho, meu irmão não. Ele olha para o seu irmão como um rival. Ele está tão perdido quanto o seu irmão pródigo também estava, queridos. Ele não consegue enxergar seu pecado no ódio nutrido pela pessoa do seu irmão mais novo. A falta de amor é um grande pecado. A falta de amor é um pecado tão terrivelmente grave como o pecado vivido numa vida dissolutamente imoral. E assim são muitos dentro da igreja. Dizem conhecer o amor de Deus, porém nunca o conheceram. E sabe por quê? Porque seus corações são amargos como o fel. A terceira constatação é que uma pessoa pode viver dentro da igreja, mas ainda assim não se alegra pela presença do Pai, pois é como um andarilho solitário.
O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Versículo 31. E tudo que eu tenho é seu. Muitos vão para a igreja, muitos estão na igreja, mas não têm alegria por isso. Nenhuma. Estão na igreja, participam do culto, ou pelo menos estão presentes no culto, mas ali não desfrutam da presença do Pai. Não sentem nada. Entram vazios e saem com as almas completamente ocas. E sabe por quê? Porque não tem comunhão com Ele, com o Pai. E assim vivem como solitários. Estão dentro de uma comunidade, mas estão sozinhos. Vivem sozinhos. Chamam até os outros de meu irmão, mas não desfrutam da irmandade. E nem exercem a irmandade. Não desfrutam da alegria eterna pela presença do Senhor. Muitos são assim. Estão na igreja, são membros batizados, fazem parte de ministérios, no entanto, não têm intimidade com Deus, não desfrutam da alegria da salvação, não experimentam as doces consolações do Espírito. Afinal, sem comunhão, sem intimidade e, portanto, também sem experiência. Eu não tenho como ter comunhão se eu não tenho intimidade. E se eu não tenho intimidade, eu não tenho experiência. Como é que eu posso ter intimidades, experiências? Como é que eu posso ter experiências com minha irmã Ivonete se eu não tenho intimidade com ela? Se eu não desfruto de comunhão com ela? A mesma coisa com o Pai. Muitas vezes estamos dentro da igreja, mas não estamos em comunhão com Ele. Estamos longe dele. Não temos intimidade, portanto, com Ele. E se não temos intimidade com Ele, não desfrutamos das experiências com Ele, das coisas sobrenaturais com o Senhor. Não é. Enriqueci, virei milionário, comprei minha casa, consegui um bom emprego que me dá uma grande remuneração. Não são dessas coisas, mas são daquelas coisas muito mais estreitas que essas. São aquelas coisas que você consegue falar e ouvir com o Senhor. Em que você, pela sua comunhão e pela sua intimidade, ainda como pecador que seja, mas um pecador que tem um coração contrito, que se quebranta, que se prostra diante do Senhor. A palavra de Deus diz que esses o Senhor os ouve o seu clamor, os escuta e fala com eles. E vive as experiências com Ele. E estes desfrutam dessas experiências. Muitas vezes vivemos momentos difíceis, mas essa comunhão, essa intimidade nos leva a falar com o Senhor, por vezes até perguntando: Senhor, por que essas coisas? E muitas vezes o Senhor nos diz nada, ou às vezes muito poucas coisas. Mas a comunhão, a intimidade nos leva a experiências com Ele, a experiência de ainda não saber de nada, ainda que não esteja entendendo de nada, mas esse vai
tomando posse da palavra do Senhor. Como o Senhor diz, o que eu faço hoje, você não entende, mas entenderá depois. E ele, pela fé, vai vivendo essa experiência. E o Senhor vai falando, sabe como? Não porque você ouviu em viva voz, não, mas nas coisas que vão acontecendo ao seu redor, na sua vida, na sua família, no seu ministério, aonde quer que ele esteja. Mas é preciso comunhão, é preciso intimidade, senão não tem experiência, vive longe, senão não tem como sentir e se alegrar pela presença do Pai, do Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos estão dessa forma. Estão dentro da igreja, mas vivem sozinhos, como órfãos, amargando cada vez mais seus corações duros e impenitentes. Duros e impenitentes. A palavra lhe é falada, entra no ouvido, mas não desce ao coração. O coração está fechado. O orgulho endureceu, a presunção. E por último, a quarta constatação. Uma pessoa pode viver dentro da igreja, mas ainda assim não se sente filho de Deus e, portanto, não desfrutam da riqueza da graça. E o versículo 31, mais uma vez, diz: o pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. O filho mais velho era rico. Tudo que era do pai era seu também. No entanto, vivia como um pobre miserável, vivia como um escravo. Vejamos o que ele disse a seu pai. Ele olha para o seu pai e diz: todos esses anos, pai, eu tenho trabalhado arduamente como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. Trabalhei como escravo. Ele era filho, mas não desfrutava da condição de filho. Ele queria banquetear-se com seus amigos, mas ele nunca fez, porque ele vivia como um escravo. Ele viveu toda a sua vida na casa do pai, mas o tempo que viveu na casa do pai, viveu sem alegria. O tempo que viveu na casa do pai, viveu sem entusiasmo. O tempo que ele viveu na casa do pai, viveu sem prazer e sem festa. E assim tem muitos dentro da igreja. Há muito tempo na igreja, mas não tem entusiasmo, não tem alegria, não tem prazer. Estão dentro da igreja, mas não desfrutam da paternidade de Deus. Muitos estão dentro da igreja, mas para estes, a vida cristã ofertada por Jesus é uma vida pesada, é uma vida opressora. Não é leve e nem é suave. A vida cristã para muitos é uma vida enfadonha, que cansa. E estes não experimentam os banquetes do céu. E sabe por quê? Porque a palavra, as escrituras, o evangelho, para estes, não trata de um fino, nutritivo e saboroso banquete. Antes, a esse banquete, eles rejeitam e trocam, sabe por quê? Sabe pelo quê? Por um simples prato de lentilha. Trocam pela mentira, trocam pelas inverdades, trocam pelas mensagens que querem ouvir,
e que apraz aos seus corações ouvir, seus pobres e miseráveis corações enganosos, os nossos corações enganosos. Eles estão como Paulo fala a Timóteo sobre o tempo, que haverão pessoas que vão ter coceiras nos seus ouvidos, que não têm um mínimo de paciência e vontade de ouvir a palavra. Não é uma palavra, mas a palavra. Que não tem nenhum pingo de paciência em ouvir o Evangelho. Não é qualquer um Evangelho, mas o Evangelho. O Evangelho que confronta. O Evangelho que nos coloca no canto da parede. O Evangelho que nos faz pensar sobre nossos pecados. Não quero. Há coceiras. Quando escutam esse Evangelho é como se tivesse batendo latas em seus ouvidos. O som que sentem é esse. E, portanto, é por isso que querem que acabe logo. Eu já não aguento mais. Coceiras nos ouvidos e buscam, então, pregadores que lhe digam apenas aquilo que agradam os seus ouvidos. Estes até servem a Deus, mas servem somente por obrigação, sem alegria no coração, sem amor grato, sem leveza, mas com muito peso. Esta parábola finaliza com o filho pródigo que andava perdido no mundo, voltando para a casa do pai. E o filho mais velho que estava em casa com o pai, por sua própria opção, deixa de entrar na festa do pai. E então o que estava fora, o que estava lá fora, o que se arrependeu e foi perdoado, entra para a festa. E aquele que estava dentro da casa do pai, fica de fora da festa. O mesmo pai que saiu para abraçar o filho pródigo arrependido, ele sai também para falar com o filho mais velho, para conciliar com ele de toda a sua revolta. O filho mais novo, queridos, ele confessa seu pecado, ele se humilha e é recebido com grande alegria pelo pai. O filho mais velho, ele é confrontado, não reconhece seu erro, não confessa, não se arrepende e, portanto, não se humilha. E assim existem muitos dentro da igreja que são confrontados pela palavra. Contudo, não confessam, não se humilham. E, portanto, não se arrependem. Um termina sua caminhada de volta à casa do pai, festejando e com o coração em completa felicidade. Já o filho mais velho finaliza sua caminhada. Ministério do Louvor, por favor. Já o filho mais velho finaliza sua caminhada fora da casa do pai, longe da festa e com o coração duro e amargurado. Assim como nessa parábola acontece na igreja. Muitos há tempo, e muito tempo, estão dentro da igreja. Contudo, acabarão fora dela pela dureza de coração e completamente perdidos. Já outros chegarão arrependidos, com seus corações quebrantados, e festejarão a regeneração de suas vidas por toda a eternidade. Que oremos para que o Senhor traga
esses quebrantados de coração para a casa do Pai. Mas oremos também para que o Senhor quebrante os corações endurecidos dos filhos mais velhos que estão dentro das igrejas, mas estão perdidos como sempre estiveram. Oremos por eles. Às vezes é difícil, mas não pode ser difícil. Porque se ficar muito difícil para a gente, nós vamos ser mais outros filhos mais velhos. Que no seu coração entende que não tem perdão para ninguém, só para si próprio. Oremos por esses filhos mais velhos que estão dentro das igrejas perdidos, para que o Pai, por sua misericórdia e por sua graça, assim como veio sobre nossas vidas, vá sobre a vida destes também e quebrante seus corações, e que eles confessem seus pecados, que eles se humilhem e se arrependam. Exercitemos o amor pelos filhos mais velhos. Como é que o nosso Senhor Jesus Cristo nos diz? Se você amar somente quem te ama, que esforço você terá? Que grande esforço será esse? Ame os filhos mais velhos que estão perdidos dentro da igreja. Como é que nós podemos fazer isso, pastor? Eu só vejo uma forma. É olharmos para a cruz de Cristo. E nessa cruz olharmos quão amados nós fomos, sem merecer. Assim como os filhos mais velhos perdidos dentro da igreja podem também ser amados. Se eles não são merecedores do amor de Deus, os filhos que foram perdoados por este amor, nenhum deles também eram merecedores. Portanto, assim como Ele nos amou, amemos os filhos mais velhos que estão perdidos dentro da igreja. Nesse relato, todos festejaram. Há um final muito triste. Há um final terrivelmente triste. E que nós não deveríamos pensar e almejar isso para ninguém. Por mais filhos velhos que sejam e estejam perdidos na igreja. Nesse relato, todos festejaram e se alegraram. Menos um. O filho mais velho. Ele ficou de fora. Isso é triste, gente. Isso é terrivelmente triste. Isso é infernalmente triste. Porque assim são muitos que estão dentro da igreja. E ao final, acabarão do lado de fora,
completamente perdidos, como sempre estiveram, ainda que dentro da igreja. Que Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, tenha misericórdia de nós e dos filhos mais velhos que estão dentro da igreja, perdidos. Vamos ficar em pé e vamos louvar o Senhor.